Vamos reiniciar o estudo do livro de Jó e a frase-chave desse estudo é essa: quem é este que, sem palavras de conhecimento, obscurece os desígnios de Deus? Essa é a palavra-chave do livro. Pelo menos uma das palavras-chave, né? Uma das frases-chave. E ela aparece duas vezes. E ela está dentro do discurso de Deus e dentro do discurso de Jó. Eu disse reiniciar o estudo porque eu já fiz 2 estudos de Jó falando das duas bestas. Eu comecei pelo capítulo 38 e fui até o 41, mais ou menos. Fiz a parte 1, fiz a parte 2, disse que iria terminar na parte 3, só que aí o Senhor me levou aí para o início do livro de Jó e estudar o livro de Jó por completo, para ver se o que eu estava falando tinha mesmo sentido. Ok, nós vamos chegar nessa parte 3 do vídeo, uma hora ou outra a gente chega. Mas, irmãos, eu não sabia que o livro de Jó era tão maravilhoso assim. Não sabia. O livro de Jó, junto com o livro de Enoque, que está fora da Bíblia, é um dos exemplos da multiforme sabedoria de Deus em relação às Escrituras. Sabe por quê? Porque, pelo menos do meu ponto de vista, e vai ficar até estranho eu falar isso, é o tipo de sabedoria que mais me agrada. Porque há um tipo de sabedoria nas obras do Senhor quando você olha para a linha do tempo das festas. Deus estabeleceu primeiramente as festas em uma linha do tempo que revelaria todas as obras do Pai junto com o Filho, através do Espírito deles na igreja. Isso é tremendo. Depois Deus manifesta a revelação do reino de Israel dividido em 2, por intermédio de onde Deus faria várias promessas para entrar os gentios pela casa de Israel. Já é uma segunda visão na palavra. Uma terceira visão é quando chega no Novo Testamento e nós temos um tempo de transição de alianças, aonde o apóstolo Paulo principalmente escreve palavras que são difíceis de se entender, porque ele leva em conta o tempo de transição de alianças. Então muitas religiões, não entendendo isso e seguindo a ótica da sua própria religião, da sua própria doutrina, elas distorcem fé, graça, salvação e fazem isso de uma maneira que obscurece os conselhos do Senhor. E um quarto ponto é a visão do reino milenar. Espetacular, se você tem em conta as festas, as 2 casas de Israel, o tempo de transição de alianças, você olha para o reino de Cristo de uma maneira incrível. Você entende o que é um sacerdócio glorificado, quais são as nações restantes e, ou melhor dizendo, por que elas restaram, o que acontece em Jerusalém, etc. 4 manifestações incríveis. Mas olha só, o que eu vou falar aqui nesse vídeo é um tipo de sabedoria que toca mais na minha alma. Está relacionado, eu sei, está relacionado. Mas no livro de Jó não tem vestígios de festas, de 2 casas, nada disso. É uma sabedoria antes da lei. É algo que eu posso falar e a pessoa não precisa conhecer sobre nada disso. Ela não precisa nem ter a visão ampla do reino milenar. Claro que o meu objetivo é fazer elas ouvirem para elas conhecerem isso. Porque aí é multiforme sabedoria do Senhor. Mas só por essa exposição que eu vou falar para vocês, vocês vão perceber. Eu não preciso ficar tentado a ficar falando dessas coisas, só estou falando para dar exemplos. E o tempo todo do vídeo, do estudo, vocês vão perceber que eu não vou falar desse assunto, que é um assunto tipo carro-chefe do meu canal, né? Esses 4 pontos são 4 carros-chefes do canal. Sempre eu estou falando disso e discursando sobre isso. Mas aí vem o livro de Enoque, que eu já falei, já fiz muito vídeos sobre eles. Dá para você correlacionar uma coisa com a outra, vai falar da morte e da ressurreição de Jesus. E só de falar disso, vem as festas da minha mente. Só de eu olhar para o reino milenar através do livro de Enoque, eu sei que ali é a festa dos tabernáculos, que ali são as 2 casas de Israel unidas, etc. Mas eu não fico tentado a falar disso. Agora vamos para o ponto do vídeo. Eu posso falar aqui agora, de início, como Jó falou no final do livro, que ele
conhecia Deus de ouvir falar. Ele honrava o Senhor e sabia que Deus existia, mas era de ouvir falar. Não tinha uma lei, não tinha um decreto, não tinha aquela pregação como hoje, mas era de ouvir falar. Mas quando Jó passou por toda aquela provação, experiência, ele falou: agora os meus olhos veem o Senhor. Ele não estava vendo o Senhor face a face, mas era tão real o que ele estava vivendo, ele estava ouvindo a voz de Deus, isso sim. E ele disse: agora os meus olhos veem o Senhor. E eu posso dizer a mesma coisa através desse exemplo a respeito do livro de Jó. Antes eu conhecia Jó só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem, o meu coração entende as coisas que tem nesse livro. E é um tipo de sabedoria que mais toca na minha alma, porque ela mexe com a consciência. Então, o que a gente conhece do livro de Jó? Que houve um desafio de Satanás, porque Deus incitou isso, Deus provocou o diabo. E aí o diabo fez um desafio a respeito de Jó, Deus aceitou. E esse desafio foi ficando intenso, porque o diabo voltou a desafiar a Deus. Deus aceitou, colocou um limite para não matar Jó. E aí o diabo foi até onde Deus permitiu. E depois vem os amigos de Jó tentando convencer Jó do pecado. E depois aparece um tal de Eliú, um jovem, chamado de jovem sábio, não pela Bíblia, mas na boca do povo, que ele repreende os 3 amigos de Jó e repreende Jó. E dá a entender que ele convenceu Jó do pecado, da soberba, da arrogância. E depois vem o discurso de Deus, e aí Deus fazendo aquela reviravolta, restituindo para Jó tudo. Isso é o que a gente conhece do livro de Jó. E por essa base a gente começa a trabalhar o pensamento. Irmãos, eu vou fazer vários vídeos sobre esse tema. Esse vídeo hoje vai ser falando aqui com as minhas palavras, abertamente, andando para lá e para cá, como de costume. Tá ali, vou ler algumas coisinhas, sim, mas bem curto. Eu separei todos os textos. Eu esquadrinhei o livro de Enoque, assim como o livro de Jó, assim como eu fiz com o livro de Enoque. Eu esquadrinhei. Tá tudo anotado em várias páginas. Eu gravei áudio para mim mesmo. E eu tô maravilhado com esse livro. É tremendo, irmãos. Mas vamos lá, vamos dar um início. Quem é Eliú para você? Eliú, ele começa a discursar depois que acaba todos os argumentos dos amigos de Jó. Eles não têm mais nada para falar para Jó. Eles não conseguem convencer Jó do pecado. E aí Eliú entra no discurso. E Eliú discursa por 6 capítulos, do 32 ao 37. Eu vou atualizar os meus comentários fixos dos vídeos passados e vou deixar no meu comentário fixo também uma linha do tempo para vocês se situarem. Então vocês vão hoje, se der, se for possível, ou amanhã, pega o aplicativo que está no seu celular. Se não tiver, baixa o aplicativo. É o aplicativo que tem várias versões da Bíblia, mas você vai escolher apenas 2. Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida. O resto taca no lixo, porque não vale nada. Quase nada, né? Só essas 2 que têm alguma validade para você perceber o que o texto realmente quer dizer. E você vai ouvir do capítulo 32 ao 37, aonde Eliú discursa. Se você puder ouvir o livro todo, tudo bem. Você vai, dentro desse mês, se o Senhor permitir, você vai ouvir esse livro todinho e vai entender tudo. Mas a linha do tempo está tudo aqui na cabeça também. Eu vou fazer mapa mental, eu vou voltar a falar disso e vou voltar a falar talvez com alguns irmãos, que são os que o Senhor deixou no meu caminho até hoje. E aí a gente volta a falar. Mas eu tenho que falar aqui, irmão. Se eu não falar para alguém, eu entro em desespero. Eu tenho que passar esse conhecimento, porque é algo muito profundo. Então, o que a gente tem de base do livro de Jó é isso. O livro de Jó ele pode ser visualizado em 4 blocos. É uma maneira mais fácil de visualizar. E eu acho que essa é a única maneira de visualizar.
Você pode até subdividir isso em mais blocos, se você conseguir, mas aquela visão panorâmica que você tem é essa. Do capítulo 1 ao 3. Depois do capítulo 4 ao 31. Depois do 32 ao 37 e depois do 38 ao 42. Por quê? Esses 4 blocos. Do 1 ao 3 é onde vai ter o primeiro debate da Bíblia, Deus e o diabo. Primeiro debate, ali inicia tudo. E você não pode se esquecer desse debate, porque Deus tem desígnios nesse debate. E isso vai até isso no capítulo 1, no capítulo 2 entra os amigos de Jó, ou seja, dá até para subdividir como outro capítulo, mas eu estou colocando do 1 ao 3, no início da história. O desafio que as trevas fizeram contra a luz, e o diabo tinha desígnios sobre isso tem muito o que falar. E eu não vou falar nesse vídeo, porque aqui o ponto é o discurso de Eliú. Mas tem muitos desígnios das trevas. E Deus já sacou isso logo de cara. O que o diabo queria dar a entender para o céu, para os anjos que ficaram com Deus, o diabo ainda estava querendo arrastar mais. Porque pelo livro de Enoque, você percebe que houve várias rebeliões e não uma só. E o diabo sabia que os anjos que ficaram com Deus ainda tinham poder de escolha. E eles poderiam ser arrastados ainda. O diabo queria deixar um testemunho negativo do Senhor, tanto para o céu como para a terra. E Deus sacou isso. E o diabo também é sagaz. Só que a sabedoria dele não se compara à sabedoria de Deus. Mas a ira dele, a raiva que ele tem, cega ele. Então, mesmo ele sabendo que no final das contas não vai poder vencer a Deus, ele consegue criar um campo de esfera onde ele trabalha para matar, para roubar, para destruir. Ponto. Aí depois entra os amigos de Jó, eles entram no final do livro com sabedoria, com misericórdia, com compaixão. E eles ficam ao lado de Jó. E isso, quando Jó começa a falar e amaldiçoar o dia do seu nascimento com palavras de amargura, sem pecado nenhum, sem pecar. É apenas a amargura da alma por estar com a carne apodrecida, pelo fato da sua mulher e todo mundo ter abandonado ele. E isso vai aparecendo com mais clareza no miolo do livro. Jó fala que todos os servos dele, toda a família, todos os que eles ajudaram, se afastaram dele. A própria esposa dele olhava para o hálito dele, aquele cheiro podre, e não aguentava ficar perto. Ninguém se compadecia dele. E ainda vem 3 pessoas para amargurar mais a vida dele ainda. Deus poupou esses 3. Mas foi por causa de Jó. E aí Jó começa a falar. Ele fala tudo isso. A mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele ficou com amargura de alma, irmãos. Meu Deus do céu. Pega tudo que Jó tinha e reduz pela metade na sua consciência. Se ele tinha 10 filhos, reduz para 5. Se ele tinha 7 mil ovelhas ou cabritos, não lembro agora, reduz para 3 mil e pouco. Tudo que Jó tinha de riqueza, reduz pela metade. E se coloca você no lugar dele. E tudo que ele perdeu, não coloca como tudo perdido, coloca como metade. Se você é Jó, se você tinha 5 filhos, você perde 3 num dia só. Perde 1000 e poucas juntas de ovelhas num dia só e perde metade dos amigos e metade da família. E depois você fica só com a metade das pragas que sobrevieram sobre Jó. E agora você é Jó nessa versão. Talvez você blasfemaria contra Deus. Se acontece uma coisinha com a gente aqui, a gente está reclamando. Então, irmãos, é a mazela do coração de Jó, muito sofrimento. Então, nisso ele não pecou, ele amaldiçoou o dia e a noite que ele viveu com amargura de alma.
E os amigos de Jó, então, se uniram para tentar convencer ele de algum pecado. E no começo não foi mal. Eles estavam querendo convencer Jó do pecado porque sabiam que Deus poderia, de alguma maneira, reverter a situação de Jó. E isso vai do capítulo 4 até o 31. Debate. E Jó, como que pode um homem com a carne podre, com os ossos aparecendo, fedendo, se raspando com caco, conseguir forças para responder com sabedoria? E olha o que eu disse, hein? Para responder com sabedoria. Não é com orgulho, com vaidade, cheio de si, igual todos estavam querendo convencer ele. Principalmente Eliú. Essa é a prova do livro. Se você for depois fazer uma pesquisa aí no YouTube e ver o que as pessoas falam de Eliú, 95% vão colocar Eliú como um jovem sábio amigo de Jó. Um homem de Deus com muita sabedoria. Você vai colocar isso à prova, porque Deus nos coloca à prova. E isso treina a nossa mente. Isso, irmãos, esquadrinha todo o nosso ser. Mas você tem que prestar atenção nos debates. Tente olhar para o discurso de Deus, primeiramente. Depois vem o discurso de Jó, dos seus amigos. Aí fica Jó, seus amigos, Jó, seus amigos. Depois vem o discurso de Eliú, direto, sem interrupção, 6 capítulos até que Deus interrompe. E aí vem o discurso final de Deus. Então olha para o começo do livro e olha para o final do livro, onde Deus discursa. E aí a sua sabedoria vai aumentar. O seu nível de misericórdia, de sabedoria, de conhecimento, vão começar a ser calibrados pelo Espírito de Deus. Assim como eu senti em mim. Na maior parte do livro, eu me coloquei mais como os amigos de Jó e às vezes até como Eliú do que como Jó. Claro, eu não estou sofrendo, eu não posso ter esse testemunho do Senhor, não ainda, mas a igreja vai ter. Esse testemunho que Jó teve, a igreja vai ter. Essa é uma revelação progressiva que eu vou falar para vocês lá pelo 4º, 5º vídeo. E eu vou usar a carta de Tiago para isso. Vai chegar um dia em que Deus vai falar para o diabo. Porque o diabo ainda vai poder acusar. Ele ainda acusa. Ele é o acusador dos irmãos de dia e de noite. O que aparece lá no livro do Apocalipse foi tirado de Jó. Ele é o acusador dos nossos irmãos de dia e de noite. E Deus ainda vai falar. Você está vendo as minhas 2 testemunhas? Você que conhece essa revelação, né? Eu sei que não precisa falar dessas coisas, mas só para vocês entenderem o exemplo. Deus vai falar. Não há ninguém como elas na terra. Retas, íntegras e que se desviam do mal. E Deus e o diabo já sabe o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que vai acontecer. Vai tocar na igreja, vai tirar tudo e muitos não vão blasfemar. Muitos vão. E é aí que o diabo aposta, naqueles que vão blasfemar. Ele vai para um lugar que está determinado para ele ir, quanto ele puder arrastar, ele vai arrastar. Mas um dia a igreja vai sair da fase dos 3 amigos de Jó, porque nós passamos por essa fase. Vai sair da fase de Eliú, que é pior ainda, e vai chegar na fase de Jó para se alinhar com Deus. Isso que é maravilhoso. Então, entendeu os 4 blocos, né? O discurso, ele vai se intensificando. Aí, você tem que ter a perspicácia de entender o que tem por detrás dos discursos. Porque aqueles discursos foram planejados por Deus. Deus não fez ninguém falar coisa ruim. E quem falou coisa boa, falou porque conhece a Deus. Mas Deus conhecia o coração de cada um. Aqueles discursos tiveram desígnios, propósitos do Senhor. E você tem que entender o que tem por detrás daquilo. Qual é o pano de fundo daquilo. E eu vou falar, o discurso vai se intensificando. Quando Jó começa a refutar os seus amigos olham para aquilo e falam, peraí, o homem está
daquele jeito, perdeu o filho, perdeu tudo, e está querendo refutar a gente ainda, e eles vão e começam a tentar refutar Jó. E aí eles começam a falar coisas sem sentido, irmãos. Por mais que muitas coisas que eles falam num discurso tem a ver com a palavra e tem sentido, a resolução não é reta diante do Senhor. E eu já separei todos os exemplos para mostrar para vocês. Quando Deus lá no final do livro falou, eles três não falaram o que é reto diante de mim, eu já separei os exemplos. Porque todos estão engrandecendo a Deus. Ninguém está tirando o poder de criação de Deus, ninguém está deixando de reconhecer que Deus é Criador, que Deus dá sabedoria, etc, etc. E por isso, eles alcançaram um perdão do Senhor, porque Jó orou por eles. Mas a intenção deles era vencer a sabedoria de Jó. E quanto mais Jó refutava eles, mais irado eles ficavam. E aí o discurso vai se intensificando, vai aparecendo. E aí tem um homem oculto na história. Eliú estava ali. Parece que não, mas Eliú estava. A Bíblia mostra. E a Bíblia mostra, dá a entender para a gente, né? A partir do momento que ele chega. Pode ver que no começo da Bíblia, a palavra de Deus deixa bem claro que os três amigos de Jó ficaram com eles ali. Ficaram com ele ali. 7 dias e 7 noites, sem falar uma palavra. E ali, por causa desse evento, Deus se compadeceu deles. Não está escrito isso com todas as palavras, mas o Senhor, Ele tem desígnios no livro. Ele vai deixar muitas coisas ali para nós interpretarmos. Então, nesse silêncio deles, para se compadecer de Jó, nisso houve sabedoria, nisso houve compaixão e misericórdia. Deu 7 dias, Jó começou a falar. E aí ele começou a amaldiçoar o seu dia, o dia e a noite do seu nascimento. E aí os três amigos de Jó entram com os discursos. E aí, irmãos, conforme eles vão sendo refutados, eles vão ficando bravos e eles vão fazendo graves acusações contra Jó. De maneira que Deus fala, no final do livro, que eles falaram como loucos. E Deus fala assim, pega esses sacrifícios, leva para Jó e fala para Jó orar por vocês, para que eu não trate vocês conforme a loucura de vocês. E entra o mistério. E Eliú? Eliú não recebeu o sacrifício, então Eliú estava certo? Eliú é um mistério na história, mas não é um mistério oculto, não. É um mistério que está desvendado. Só que o Senhor, como provou o coração de cada um e prova o coração de todos, prova o nosso coração também. Para ver se nós estamos entendendo o que Ele está querendo passar para a gente. É muito profundo quando você não olha para Eliú como a maioria olha, e olha para Eliú como Deus olhou. Você vê na hora os seus níveis de sabedoria, de misericórdia sendo calibrados, e você fica mais atento. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, Eliú não estava ali. O que dá a entender é que Eliú de longe, isso não está escrito, mas é o que dá a entender. Porque a palavra é bem clara quando diz que os três amigos de Jó ficaram com ele 7 dias e 7 noites. Não diz que às noites eles foram para suas casas dormir. Seria hipocrisia. Eles ficaram a noite inteirinha com Jó. Não diz que eles estavam revezando para cada um ir comer a sua refeição. 7 dias e 7 noites, irmãos, parado ali na terra. Jó teve que ficar isolado da sua família, porque ninguém suportava mais olhar para ele. Ninguém queria saber dele. De se perder tudo, perder filho, perder bens, já é horrível. Imagine ser desprezado dessa maneira. E isso tudo revela a grande glória de Cristo. A vida de Jó na terra refletia, apontava para 2 pontos. A glória futura de Cristo e a glória que ele teve de novo. Isso é lindo, isso está profetizado. E entre a glória antiga de Jó e a glória futura de Jó, que é maior, você tem Cristo antes de se fazer carne e Cristo depois. Na vida de Jó você tem as aflições de Cristo. E isso não é uma mera interpretação. Isso é martelo batido. E é muito lindo.
Só de você olhar isso, você se arrepia todinho. E tem 2 capítulos principais na Bíblia que você entende isso. Então, Eliú não estava ali. Eliú dá a entender que ele via de longe. E ele chegou no momento do debate. Era um homem muito astuto na palavra, reconhecia Deus como único Deus, como Criador, honrava Deus com as palavras, mas o coração dele não estava reto com Deus, estava longe, mais longe do que o coração dos 3 amigos de Jó. Agora, veja bem, quando você está em um debate, vamos supor que tem uma pessoa tão capacitada quanto você. Quando você está dentro de um debate, vamos supor que você está em um debate lá com outras pessoas, e eu sou tão capacitado quanto você. Só que vamos supor que eu sou um pouco mais sábio nessa história. O debate está ali, transcorrendo. Se eu entrar no meio do debate ali, eu vou estar dentro do debate, mas aquele que estiver do lado de fora, tão capacitado quanto eu, se ficar ouvindo e ficar quieto e falar por último, vai falar com mais sabedoria. Se tiver sabedoria para falar, vai falar com mais sabedoria. Porque aquele que ouve mais e fala menos, a tendência é falar com mais sabedoria. E Eliú, ele ficou quieto o debate todo. Todos os argumentos que poderiam ser arranjados, foram arranjados pelos amigos de Jó. E Eliú analisando, aonde está o ponto fraco. Porque a intenção por detrás dos debates não era a misericórdia. Pode até ter sido no comecinho com os 3 amigos de Jó, mas depois disso já não era a misericórdia, a compaixão, honrar a Deus. A intenção era vencer a sabedoria de Jó. A intenção era mostrar o quanto a pessoa sabe de Deus. Essa era a intenção. E perder para um homem naquele estado, com a alma amargurada, abatido de espírito, era muito vergonhoso. E Eliú ali olhando. Irmãos, está de fora. Lógico que a pessoa que falar pelo final, vai saber agora quais argumentos são refutados e quais não. A perspectiva dos 3 amigos de Jó era o seguinte: Jó pecou. Não tem como Jó não ter pecado. Nenhum mal vem dessa magnitude sobre alguém se não tiver pecado. E quando Jó começou a refutar os argumentos dos amigos de Jó e se justificar, os amigos de Jó ficaram doidos com isso. Tem um momento do livro que Jó falou assim: eu fico mais amargurado agora do que antes. Quem dera vocês ficassem calados, porque nisso estaria a vossa sabedoria. Meu Deus, irmãos, acendeu a ira. Eu vi nas próprias palavras que vieram logo em seguida que eles ficaram irados com isso. E Jó não pecou em nada. Isso inspirou de tal modo o coração de Salomão que ele escreve isso em Provérbios. E vou falar para você, de maneira bem resumida, e já logo saio do assunto para retomar o assunto do debate. O livro de Jó criou raízes em toda a Bíblia. O livro de Jó inspirou todos os profetas e apóstolos, tanto o discurso de Jó, como o discurso dos 3 amigos, como o discurso de Eliú, como o discurso de Deus. Arraigou em toda a Bíblia. Mas só consegue reconhecer isso ou quando você escuta o livro de Jó, igual eu, deixei Jó no esquecimento. Fui escutando outros profetas, memorizei, falei. Aí você vai, escuta o livro de Jó e fala: peraí, eu estou vendo os profetas aqui o tempo todo, eu estou vendo Eclesiastes, Cantares, eu estou vendo a Bíblia toda no livro de Jó, não por comparações de analogias, porque Jó nem fala, porque também Jó nem fala de 2 casas, de festas, nada, não tem nem como falar, não tinha como falar. E não tem nem indícios, assim, não tem nada. É uma sabedoria diferente. Tudo se conecta se você quiser conectar, mas não há essa necessidade. Aí eu olhei e falei: peraí, o que aconteceu? Estou vendo aqui Oséias o tempo todo.
E não é só porque os 3 amigos de Jó estavam disputando a sabedoria, estavam perdendo a sua compaixão, a misericórdia dele estava desvanecendo, e desvaneceu sim, quase que por completo. Não é só por isso que as palavras deles não tiveram proveitos. Tiveram, só que se for para escolher entre a integridade na palavra e refutar Jó tinha que ser, era a missão deles. E eles não conseguiram. E Eliú ficou olhando. Ninguém conseguiu refutar Jó. Você vai olhar no discurso de Eliú, de 6 capítulos, que Eliú fala: nenhum de vocês 3 conseguiram provar Jó de pecado. Ninguém conseguiu refutar Jó. E Eliú fala: não me venha falar que é porque Jó tem muita sabedoria e só Deus pode convencê-lo. Não. E aí Eliú, ele escondeu os seus desígnios através de um discurso magnífico. E aqui que está que nós temos que tomar cuidado. Aqui eu lembro de muitas religiões e até mesmo da minha vida. Não é com palavras bonitas, com aquele encaixe de palavras, ou até mesmo se fosse rimando, que você vai convencer pessoas. E muitas pessoas são convencidas por isso. Isso o Senhor está nos mostrando. Eliú foi sagaz. Ele usou com cautela cada palavra no início. Ele é um homem eloquente. É tipo os teólogos calvinistas, igualzinho, enjoado do mesmo jeito, que com aquele discurso bonito, aquelas palavras bonitas, soteriologia e tal, a pessoa é convencida, mas não falam o que é reto do Senhor. E ainda mais, o que é mais feio, obscurecem os desígnios do Senhor, porque ninguém pode negar. O calvinismo obscurece todos os desígnios do Senhor. O pré-tribulacionismo faz por um lado, o calvinismo faz do outro, o catolicismo por outro, e quando junta tudo isso daí, os desígnios do Senhor estão obscurecidos. Só falei para dar exemplo. Agora, vamos tirar toda essa sujeirada da mesa e vamos colocar o que é santo. Eliú, você vai ver que ele preparou um discurso bonito que eu vou ler. Você tem que ter contato com as palavras. Eu estou parafraseando tudo, mas eu vou provar que tudo que eu estou falando está escrito. Se eu cometer algum erro aqui, na hora que a gente for ler os textos, eu vou lembrar e aí eu vou ajustar. Mas está tudo muito fresquinho na cabeça. Tanto é que eu tinha um monte de coisa para fazer hoje e eu deixei tudo de lado para poder falar agora, nesse momento mesmo. Que aí eu acho que ia tirar uma bagagem da minha mente. E Eliú, você vê que ele preparou um início ali que não tinha como ninguém ouvir. Até você se confunde. Até eu fiquei confuso. Eu falei, meu Deus, que homem, que jovem sábio. Mas depois eu fui olhando, eu falei, peraí. Eliú falou, Jó, escuta as minhas... Olha, eu até me perco. Se você prestar atenção no discurso de Jó, dos 3 amigos de Eliú, você vai ver que Eliú pegou um Ctrl+C no discurso de Jó e um Ctrl+V. Porque Eliú viu que os argumentos de Jó eram muito mais coerentes. E a maneira como Jó se preparava para discursar fazia muito mais sentido. E Eliú imitou isso. Consegue reconhecer? Você vai conseguir reconhecer se você ouvir o livro. Mas nós vamos ler os textos porque eu separei. Até as parábolas que Jó falava, Eliú copiou. E Eliú copiou e estava usando contra Jó. Eliú falou assim, Jó, escuta aquele que está contigo agora, porque esse vai falar na sinceridade do coração. Eu sou barro como você. Eu não vou me colocar melhor do que você. A minha mão não vai ser pesada sobre ti, Jó, porque você é como eu sou. E eu não vou fazer acepção de pessoas, porque se eu fizer, o meu Criador me tiraria da terra, me condenaria. Olha que discurso bonito de consciência. Com certeza, vamos ouvir. Quero ouvir o que esse homem vai falar. Não faço acepção de pessoas e nem vou fazer elogios. Ficar lisonjeando, porque eu também não sei fazer isso. Discurso de Eliú. E aí Eliú começa a dar o seu ponto de vista da história.
Qual era o ponto de vista dos 3 amigos? Certamente Jó pecou. E os 3 amigos de Jó, de tantos serem refutados, teve um momento que um deles falou assim, e foi grave isso: os seus filhos morreram porque eles pecaram. Você ficou vivo, então se arrependa, para que Deus não mate você igual. Olha que pesado isso, irmãos. E Jó falando para os amigos dele: eu vos peço, julgai outra vez. Eu não estou errado nisso. Qual é a minha culpa? Jó falou para os 3 amigos: qual é o meu pecado? Aponta qual é o meu pecado. E o argumento dos 3 amigos de Jó era: não há homem que não peque. Parece até bonito, né? Mas naquele caso, Jó não tinha culpa. E Eliú vendo isso. E depois Jó fala isso para Deus: Senhor, aponta qual é o meu pecado. Será que o Senhor vai lançar sobre mim os pecados da minha mocidade? Aí sim, olha só. Jó, o que chegou na consciência de Jó foi: só pode ter sido os pecados que eu cometi na mocidade. Porque qual é o jovem que não peca? Mas naquele momento, Jó não tinha consciência de pecado. E o céu testemunhou: Jó é reto, íntegro e se desvia do mal. Quem está falando a verdade? Os 3 amigos de Jó, Eliú ou Deus? Você escolhe isso, você decide. E Eliú viu isso e a perspectiva de Eliú foi essa: os 3 não conseguem convencer Jó de pecado, mas no discurso de Jó, ele está se justificando o tempo todo. Já já ele condena Deus. Aliás, Eliú, ele foi tão mais malvado do que os 3 amigos de Jó, que ele distorceu as palavras de Jó e disse que Jó estava sendo mais justo do que Deus. Que grave é isso, irmãos. E que grave é a igreja não perceber isso nas palavras de Eliú, só porque ele, como um teólogo jovem, um calvinista, fez um belo de um discurso inicial. Mas ele não resistiu. A intenção de Eliú era mostrar para Jó que o seu pecado, que tudo que veio sobre Jó, não tem como discernir. O que acontece um, acontece para outro. Ninguém pode culpar Deus e falar para Deus: é por isso ou é por aquilo. Aconteceu e pronto. Mas Eliú deixou entender para Jó o seguinte: Deus está te colocando à prova para ver se você vai se justificar com as suas obras, se você está cheio de si. E Eliú falou: você está cheio de si. Você multiplica palavras de pecado e agrava o mal no nosso meio. No começo, Eliú tinha prometido que a mão dele não seria pesada sobre Jó, como a mão dos 3 amigos foram. Mas no discurso de Eliú, a mão de Eliú esbofeteou Jó. Talvez você já tenha estudado o livro de Jó e deve estar falando: meu Deus, não pode ser possível isso. Então eu vou mostrar com os textos para vocês. Como Deus, ele está dando um testemunho de Jó e não de Eliú. E pelo contrário, Eliú não foi aceito com sacrifício. Eliú foi mais reprovável que os 3 amigos de Jó. E aí você tem que escolher. Vamos agora para um texto. O Senhor tem desígnios em tudo. E o Senhor tinha desígnios naqueles debates. Eu vou falar mais sobre os debates. Tem muito o que falar. Mas olha só. Jó 38, quando Eliú entra na história, e aí a palavra revela que Eliú estava presente o debate todo. Eliú não estava presente se compadecendo com Jó durante 7 dias e 7 noites, mas estava presente no debate, porque ele gostava de um debate. Eliú tinha essa sabedoria. Eu vou ouvir, vou analisar. Quando todos os argumentos forem lançados, eu já sei o que é, o que não é, qual usar, eu já sei qual o caminho que seguir. Então, se eu falar por último, eu vou falar com mais sabedoria. Isso é sabedoria. Mas qual é a intenção agora de você usar essa sabedoria? Qual é a intenção? Qual é a motivação? E isso que Deus nos mostra. Aí Eliú acabou de discursar. Olha agora o discurso de Deus. Aqui que você coloca a prova. Depois disso,
o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E aqui é a primeira vez que Deus fala com Jó no livro. E olha qual é a primeira pergunta de Deus. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Essa é a pergunta-chave. A palavra não foi quem são estes, se referindo aos 3 amigos de Jó. Eliú acabou de falar durante 6 capítulos. E aí Deus fala, quem que é este que com palavras sem conhecimento obscurece os meus desígnios? E isso Jó ficou na cabeça também. Aí você vai escolher agora. Essa frase só cabe para 2 homens na Bíblia, no contexto. Ou Jó ou Eliú. Será que Jó era o homem que com palavras sem conhecimento estava obscurecendo os desígnios de Deus? Ou era Eliú? Vamos ver. Não vou continuar lendo aqui agora, porque Deus vai criar um grande discurso aqui agora, revelando toda a sua criação. Mas quais foram as últimas palavras de Eliú? Olha só. Jó 38, 37, verso 23. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. A última palavra dele. E aqui Deus interrompeu Eliú. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. O que você acha que isso está querendo dizer? Ele não olha para os que se julgam sábios. Se você for olhar os discursos de Eliú, Eliú falou várias vezes para Jó que ele estava se achando justo aos próprios olhos, sábio aos próprios olhos, íntegro e puro aos próprios olhos. E estava querendo colocar Deus como injusto. Olha só, logo quando Eliú praticamente tacou na cara de Jó, Deus não olha para você, você está sofrendo assim e ele não reverte a sua situação? E isso que eu estou falando está no discurso dele. De fato, Eliú falou tudo o que haveria de acontecer com Jó se ele confessasse os seus pecados. De soberba, de arrogância, de cheio de si, sabe? Vanglória, tudo o que Eliú tacou na cara de Jó. Logo após Eliú ter falado, Deus não olha para os que se acham sábios, Deus chegou para Jó e respondendo Jó. E ainda chegou assim, Jó, quem que é esse que sem conhecimento obscurece os meus desígnios no plural? Porque o Senhor tinha desígnios no livro. Os debates eram desígnios do Senhor. E qual foi o desígnio que eles não conheciam? Ninguém, nem Jó, nem Eliú, nem ninguém. Que o diabo fez uma aposta contra Deus. Ele vai blasfemar contra você se você fizer isso. Aí o diabo voltou lá no céu. Ah, você viu, meu Jó? Embora você tenha me incitado contra ele sem causa, ele é reto, justo e se desvia do mal. Aí o diabo falou, pele por pele, toca na pele dele e o homem vai fazer de tudo para se salvar. Deus falou, tudo bem, só não lhe tira a vida. E aí o diabo foi, né? O Leviatã foi e começou a destruir tudo. Veja, os desígnios do Senhor era provar que o diabo não estava certo, que é mentira que o homem só serve a Deus porque Deus enche eles de bens e que se Deus retirar aquela glória do homem como tinha com Jó, o homem blasfema. Era mentira. Deus estava querendo mostrar para o céu, é mentira. E tem mais. Jó, a aposta era, Jó blasfema ou não? Se o que Eliú disse fosse verdade, então Jó blasfemou. Um homem que se coloca a si mesmo como justo, que fala que não tem pecado e coloca Deus como injusto,
Isso é uma blasfêmia. Será que então Eliú convenceu Jó do seu pecado de soberba, de orgulho, e o diabo venceu a história? Por isso que Deus fala essa frase aqui. Aí, olha onde as pessoas se confundem. Vamos ler Jó no finalzinho do discurso do Senhor. Não, finalzinho não, tem Jó 40 ainda. Disse mais o Senhor a Jó, Jó 40. Acaso quem usa de usuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Jó já tinha falado antes. Ainda de 1000 coisas que o Senhor perguntasse, nós não poderíamos responder uma sequer. E Jó já falou para os seus amigos, porque os amigos estavam acusando Jó de se achar o máximo, o sábio. Os amigos de Jó falaram: você acha que você retém toda a sabedoria? O que você sabe, nós sabemos também. Isso está no discurso deles. Quem é você, Jó? Caco velho aí, ó, perdeu tudo e está querendo refutar a gente, em outras palavras. E Eliú não ficou para trás nisso. Ele só falou com mais refinamento, com mais perspicácia. Encaixou melhor as palavras. Tipo assim: Jó, você não pecou para que viesse tudo isso, mas tudo isso veio para te colocar à prova se você peca ou não. Tudo isso veio para te livrar do orgulho. Essa é a teologia de Eliú, que está completamente errada. E aí, olha onde as pessoas se confundem. O Senhor falando: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Segunda vez, né? A mesma expressão. Cinge agora os lombos como homem e eu te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Aqui confunde, não confunde? Fala: poxa, Jó então estava anulando os juízos de Deus para se justificar. Então aquela pergunta de Deus, quando ele falou: quem é este que com palavras sem conhecimento anula os meus desígnios? Então era para Jó. Não. Sabe por quê? Você tem que continuar lendo. Eu não vou continuar lendo aqui porque Deus ainda vai continuar com várias parábolas. O que Deus perguntou aqui foi uma coisa retórica, uma pergunta retórica. Não no sentido de que Jó não precisaria responder, mas a resposta está ali, que Jó estava anulando os juízos de Deus e ele a si mesmo se justificando. Senão, Deus falaria para Jó: Jó, você anulou os meus juízos, a minha justiça, e está a si mesmo se justificando. E isso seria pecado. Vitória para o diabo. Isso é uma pergunta retórica, mas a resposta não está para o lado negativo, e sim para o lado positivo. É um testemunho de Deus. Jó não anulou nada. E a prova disso está no capítulo 42. Olha só. Então respondeu Jó ao Senhor. Aqui acabou o discurso do Senhor, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha a pergunta de Jó. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está querendo saber quem que é aquele. Se Jó tivesse consciência de pecado e que aquele homem fosse ele, Jó falaria: eu sou aquele, Senhor, que sem palavras de sabedoria, que sem conhecimento, eu estava entenebrecendo os seus juízos, os seus desígnios, eu estava deixando tudo obscuro. Eu sou esse, Senhor, me perdoa. Não, não é isso que o texto diz. Jó quer saber quem que é. Aí vem a fala de Jó. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aqui parece que Jó está confessando a culpa, né? Parece que Jó está falando: será que sou eu, esse homem? Se fui eu falei realmente o que não entendia. E se Jó falou o que não entendia, então ele se justificou o tempo todo e condenou a Deus.
como Deus falou, condenarias a mim para te justificar? Deus não achou isso em Jó. Quando Jó fala de que falou o que não sabia e que não entendia, foi quando... E Eliú sacou isso, viu? Eliú, olha só como o homem é sagaz, ele sacou isso. Era no sentido de Jó ter falado assim, Deus se colocou contra meu inimigo. Ele está perseguindo uma palha seca. E eu não fiz, qual é o meu pecado, Senhor? Ele amarrou os meus pés num tronco. E isso daí já lembra até o sacrifício de Cristo, né? Ele amarrou os meus pés num tronco. Ele me persegue. Ele se colocou contra mim. Começou a ventar forte agora. Pior que meu celular foi pro chão. Graças a Deus não quebrou. Então ele se colocou contra mim. Isso era que Jó estava falando sem conhecimento. Nossa. Será que eu estou falando besteira aqui? Tá ventando forte? Então, isso é o que Jó falou sem conhecimento. Jó não conhecia que não era Deus contra ele, era o diabo contra ele. Entendeu? E a prova disso é o que Deus vai falar na continuação do texto. Vou ler aqui agora. Me perdi um pouquinho porque, olha só, foi tudo pro chão. Olha só. Jó 40, verso 4. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não estava se arrependendo da sua autossuficiência, da sua soberba, de ficar se justificando o tempo todo. Porque Jó não tinha nada para confessar. E Deus aprova isso. Olha só. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, é o que mais contraria Jó. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Olha aí, irmãos. Se os 3 amigos de Jó não falaram que era reto, imagine as acusações de Eliú, que foram mais graves do que os 3 amigos de Jó. Embora Eliú tivesse prometido que a mão dele não seria pesada contra Jó. E Deus falou, Jó falou de mim o que é reto. Verso 8. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Irmãos, um homem autossuficiente, convencido da sua pureza e integridade, mas havendo nele pecado. Um homem que estava condenando a Deus e justificando a si mesmo. Falou o que é reto diante de Deus? E aí que o Senhor nos coloca à prova. Ou seja, não é à toa que Deus esperou Eliú falar, e quando Eliú falou, Deus não vê aqueles que se acham sábios aos próprios olhos. E é uma verdade, só que não era verdade na vida de Jó. Eliú acabou de falar, Deus vem e olha para Jó. E responde ele, e vem com a intenção de colocar a vida dele tão gloriosa, que Deus deu mais 140 anos de vida para Jó, com uma glória dobrada do que ele tinha antes, que reflete Cristo na sua glória futura, com a igreja, né, com seus filhos e etc. E aí Deus já chega e fala, quem é este que com palavras sem conhecimento obscurece os meus desígnios? O desígnio de Deus era mostrar que Jó não iria blasfemar, que Jó não iria pecar. Ora, se Eliú estava convencido de que Jó era autossuficiente, soberbo, multiplicou palavras como um ímpio, está nos capítulos aqui,
Pode ler aí o capítulo 34, lê, acabou o vídeo, lê, vê a acusação grave de Eliú. Se Jó fez tudo isso, ele não falou o que é reto diante do Senhor. Mas Eliú, com o seu discurso confuso, repreendendo tanto os 3 amigos como Jó, estava obscurecendo os juízos, os desígnios de Deus, deixando-o obscuro. Ou seja, Jó blasfemou ou não? Ele não blasfemou, mas ele pecou de autossuficiência. Irmãos, orgulho é blasfêmia. Ou seja, estava obscurecendo os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus era mostrar que Jó não pecou. E qual foi o último testemunho de Deus a respeito de Jó? Igual ao início, ele é reto. Deus não pode falar íntegro e se desvia do mal, porque Jó estava apodrecido ali, pele e osso. Mas Deus falou, ele falou de mim o que é reto. Esse é o testemunho que você julga. Para quem foi aquela frase? Quem é este que com palavras sem conhecimento obscurece os meus desígnios? Foi para Jó ou para Eliú? Só cabe para esses 2. Deus falou, Jó falou de mim o que é reto. Julga agora. Lógico que foi a respeito de Eliú. E Jó queria saber, Senhor, de quem é aquele que tu falaste? Que obscurece os teus desígnios sem conhecimento. Aí Jó fala, realmente eu falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, porque começou a cair a ficha em Jó. Não era Deus contra Jó, alguém estava contra Jó. Jó estava sendo provado. Tá vendo? Agora, olha para o discurso de Eliú. Veja um discurso calvinista por detrás de uma proposta aonde os desígnios de Deus estão sendo obscurecidos. Porque, na verdade, Deus ele tinha desígnios no livro. E eu vou continuar aqui, irmãos, numa parte 2, tá? Eu vou levantar ali os meus negócios, tá ali no papel. São 4 principais desígnios. Eu consegui enxergar 4 no livro. Pode ser que tenha mais, só que eu sei que não é menos que isso. 4 desígnios que estava sendo obscurecido por palavras sem conhecimento de Eliú. Eliú não sabia que o diabo tinha lançado um desafio. Ninguém sabia, nem Jó. Por isso que Jó falou, Deus está contra mim, me colocou contra o inimigo. Ele persegue uma erva seca. Aqui, ó. Jó era isso daqui, irmãos. Uma erva seca. Desfaz com o dedo. Jó falou, o Senhor me persegue como uma erva seca. O que é um homem podre? Minha carne está podre. Por que me persegues? Não era Deus perseguindo Jó. Isso Jó falou sem conhecimento, mas não houve orgulho nisso. Irmãos, Jó deixou bem claro nos seus discursos que ainda que ele fosse justo e Deus perguntasse alguma coisa para ele, ele se calaria. Está no discurso de Jó o tempo todo e as pessoas estão distorcendo as palavras de Jó. Jó falou, só pode ser então que Deus está lançando os pecados da minha mocidade agora contra mim. Porque agora não tem mal. Eu não tenho o que confessar. Irmãos, Jó vai confessar o quê? Uma pessoa no estado de Jó fica com o emocional tão abalado e querendo a reversão daquilo a todo custo, que a pessoa, irmãos, ela aceita qualquer coisa. Ela confessa até o que não fez para ter a reversão daqueles problemas. Qualquer um ali falaria, ai Senhor, pequei, me perdoa. Agora, nos próximos vídeos, eu vou falar para vocês quais seriam a atitude verdadeiramente com conhecimento. Mesmo sem conhecer os desígnios do Senhor, que Ele nos deu a entender, qual seria a atitude correta? Não estaria impossível para eles. Se alguém ali tivesse tomado essa atitude, eles seriam elogiados por Deus no final do livro. E o fato de Eliú não receber um sacrifício não significa que Deus aprovou o que ele falou. Deus já chegou reprovando Eliú. Quem é esse? Deus nem conhecia. Quem é esse que sem palavras de conhecimento obscurece os meus desígnios? Não adianta engrandecer a Deus, engrandecer a obra dele e querer atribuir a justiça a Deus, como Eliú fala. Eliú fala, eu vou atribuir agora a justiça ao meu Criador. E vou provar, Jó, para você que você está errado. Você multiplica palavras como um ímpio. Sabe o que Eliú falou de Jó? Quem é
semelhante a Jó, que bebe a zombaria como bebe água. Sabe quando você está bebendo um copo de água assim? Eliú falou que Jó bebia isso como uma zombaria, como se bebe a zombaria. Jó estava zombando de Deus, Jó colocou Deus como injusto. Meu Deus, irmãos, como eu disse, se a mão dos amigos de Jó empurrava ele, a mão de Eliú batia em Jó. Deus nem mandou sacrifício por Eliú, irmãos. Como é sério o negócio. E tem mais. Se Jó tivesse pecado, Deus falaria: Jó, pega também um novilho para você e faça pelos seus próprios pecados. Porque você me condenou e se justificou. Quando Deus perguntou aquilo para Jó, não foi acusando Jó. Foi fazendo uma pergunta honesta para Jó. Você iria me condenar, Jó, para se justificar? Ficou no ar. Qual foi a resposta de Deus? Você falou que é reto diante de mim. Ou seja, em outras palavras, que a gente tem que falar, você não me condenou, Jó, para se justificar. Irmãos, isso é sabedoria do alto. O que eu aprendo com isso? Não adianta um discurso bonito. Ouvir para depois falar, mas cuja intenção do coração é mostrar a sua sabedoria e mostrar que você é capaz de fazer o que outros não fizeram. E isso é só o começo das grandes maravilhas que tem no livro de Jó, irmãos. É claro que para mim é o ponto que mais chamou a atenção. Não foi Behemoth, Leviatã, embora no livro nós temos as figuras de todos esses personagens. Tá tudo no livro de Jó. E aí no próximo vídeo eu vou falar qual foi a influência de Jó em todos os escritores da Bíblia. E tem 4 desígnios principais no livro de Jó que Eliú estava querendo obscurecer. Claro que ele não estava obscurecendo todos, porque tinha coisas demais ali para Eliú. Mas ele já estava obscurecendo os desígnios do Senhor, provar que Jó não iria fazer mal, não iria blasfemar contra Deus. Blasfêmia, irmãos, não é apenas você falar Deus não é criador, coisa nenhuma. Deus não existe. Não é só isso que é uma blasfêmia. Tá bom? Então tá, irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe.